Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao meu canal. Quem me acompanhou nesta semana viu que eu fiz pelo menos 2 lives a respeito do desafio que fiz aos protestantes de provar biblicamente que Maria, mãe de Jesus, não permaneceu virgem, que ela teve outros filhos pela via natural do casamento. E nessas 2 lives eu esperei os protestantes, né, para debater online, né, para dividir a tela comigo. Numa das lives um protestante apareceu e começou a digitar no chat argumentos batidos, inclusive que ele já tinha feito em outros vídeos, né? Mas não provou nada e ele continuou eu convidando, pedindo o e-mail dele para ele debater online comigo, para dividir a tela. Enfim, continuou lá escrevendo e aí, porque ele insistiu, ele foi avisado que não era mais para fazer isso, mas sim debater. E como ele não obedeceu as regras, ele foi banido do meu canal, né? Foi banido do meu canal, então não tem mais direito de participar. Porque com fanático a gente tem que dar assim. E aí, assim, o que aconteceu, né? Neste mês, e se não me falha a memória também, acho que no mês de agosto, se não me falha a memória, eu produzi pelo menos uns 4 vídeos sobre a virgindade perpétua de Maria. Na verdade, a intenção era fazer 3. O primeiro, né, que depois inclusive vou deixar linkado aí na tela, tá? Vou deixar linkado aí. O primeiro que eu fiz é provando a virgindade perpétua nos evangelhos, com a ajuda de textos veterotestamentários. O segundo vídeo foi mostrar o testemunho dos padres da igreja a respeito da virgindade perpétua de Maria. E o terceiro vídeo, né, que foi o ponto alto, o testemunho dos fundadores da nova religião, da religião protestante, a respeito da virgindade perpétua de Maria, onde eu trouxe o testemunho de Lutero, Calvino, Zwinglio, Menno Simons, John Knox e muitos outros, ou melhor, alguns outros. Bom, os protestantes vieram ao meu canal, alguns bem fanáticos, né, começaram a escrever, me chamar de herege, me chamar de idólatra, né, usando ad hominem, toda sorte de falácia, de forma deselegante, de forma deseducada. Muito bem. A todos respondi. E eu fiz um 4º vídeo para responder um protestante, que eu peguei o escrito dele, o comentário dele, e fiz um vídeo em cima dele respondendo todas as suas inquirições a respeito da virgindade perpétua e mostrando biblicamente, mais uma vez, dando uma aula de exegese no protestante. Bom, e eu tinha feito um outro vídeo onde eu disse que eu me tornaria protestante, né, ou melhor, se um protestante me provasse dentro do falso dogma do sola escritura, se um protestante me provasse dentro do seu dogma do sola escritura que Maria não foi virgem, que ela teve outros filhos por via natural, eu apagaria os vídeos religiosos do meu canal, deixaria de ser padre e me faria protestante. Mas o desafio foi provar biblicamente, e não provar por meio de inferências, de raciocínios
em cima do texto bíblico, porque fazer inferência não é Bíblia. E fazer inferências de um texto bíblico não é só a escritura. Os protestantes acham que as suas inferências, as suas conclusões a partir de um texto é Bíblia. Não, não é Bíblia. É livre interpretação. É livre interpretação. E aí, quer dizer, eles entram em contradição, dizendo que a Bíblia é a única regra de fé, quando não é, quando o que vale, na verdade, é a opinião deles, né? A interpretação. E aí eles não têm por que censurar a igreja romana, né, de ter um magistério, quando cada protestante é o seu próprio magistério infalível na questão de opinar sobre os textos sagrados. Muito bem. Então, um protestante, que se chama católico reformado, ele aceitou o desafio e ele fez um vídeo, né, de acho que de meia hora, um pouco mais ou um pouco menos. Eu assisti o vídeo dele 2 vezes, onde ele se propôs a provar biblicamente que Maria não era virgem. Mas as suas evidências, as provas apresentadas por ele, as provas, né, entre aspas, muitas aspas, as provas não eram provas. Eram apenas ilações, né, apenas ilações, inferências do termo irmãos de Jesus. Porque os protestantes, eles têm algum problema na palavra irmão, né? Eles acham que irmão é sinônimo de filho. Se eu tenho um irmão, esse irmão necessariamente é filho do meu pai e da minha mãe, né? Então eles desconhecem o fenômeno, por exemplo, dos meio-irmãos. Como eu já disse, eu tive um irmão que ele era meu meio-irmão. Esse meu meio-irmão tinha um outro pai, né? A mesma mãe que eu, mas o pai é outro. E esse meu meio-irmão tinha irmãos dele. Ué, os irmãos do meu meio-irmão, pela lógica protestante, também seriam meus irmãos. Porque se são irmãos do meu irmão, então... Se são irmãos do meu irmão, então também são meus irmãos. Mas não é assim que funciona, essa não é a realidade, né? Porque ele era meu meio-irmão, então o pai dele tinha uma outra família, né? E fez filhos com uma outra mulher. Não são filhos da minha mãe, logo não são meus irmãos. Né? Bom, e claro, nem é meu pai também. Então os protestantes, eles associam a palavra irmão e filhos, irmãos e filhos, como se essas palavras fossem sinônimos. Bom, esse protestante, chamado católico reformado, ele não provou nada. Ele não provou nada. Né? Ele fez inferências, ele tirou conclusões de onde não devia tirar, né, do seu achismo, dos seus preconceitos, né, dos seus preconceitos de protestante. Então, assim, ele é protestante ao modo do protestantismo pós-reforma, que nega a virgindade perpétua. Então, claro, ele pega a sua interpretação, ele pega seus preconceitos, e aí seus preconceitos, na hora de ler os textos sagrados, ele vai despejar os seus preconceitos, ele vai despejar as suas crenças no texto. E aí ele acha que as suas crenças inseridas no texto fazem parte da Bíblia. Né? E quando ele faz isso, ele prova que não existe só escritura. Né? Embora creia em só escritura, com a sua prática ele contradiz o mesmo princípio do só escritura. Então, fazendo um resumo do vídeo dele, né? O vídeo, ele
se baseou num ex-padre, um pastor Batista, né, há muito tempo falecido, Aníbal Pereira dos Reis, né, então anticlerical e tal, e ex-padre e tudo mais. E aí o Aníbal Pereira dos Reis escreveu um texto, né, falando dos crimes da humanidade e tal, e tal, e tal, e um dos maiores crimes são raptos de crianças e tal. Então ele falou de vários crimes que a humanidade faz, e aí um desses crimes é o rapto de crianças, o rapto de filhos. E aí ele vai dizer que a igreja romana e o católico reformado, ele vai aplicar também o texto da igreja ortodoxa. Então a igreja ortodoxa e a igreja romana, eles roubaram os filhos de Maria, né? Raptaram. Então essas igrejas cometeram crimes, né? Crimes hediondos, que é o rapto dos filhos. Então assim, ao citar o Aníbal Pereira dos Reis, né, usando ad hominem e usando, quer dizer, comparando crimes e fazendo um jogo de palavras, né, ele atribui crimes graves, ele atribui digamos assim, o mesmo martelo de juiz para julgar um criminoso, ele aplica à igreja, dizendo que a igreja fez a mesma coisa que os bandidos fazem. O que é um argumento desonesto e é uma falácia, que é a falácia da falsa simetria, né? Então não tem nada a ver dos crimes que ocorrem e você falar de uma questão religiosa. Então isso aí é falsa simetria, né? Falsa simetria é quando você pega dois exemplos ou mais e aí você quer dizer que ambos os eventos são iguais, quando na verdade não são. E aí é falsa simetria, que é uma falácia. E o vídeo dele, né, se baseou, ele falou várias vezes, né, a exaustão, que a igreja roubou os filhos de Maria, blá blá e blá blá blá, que os protestantes não. Então qual foi a ideia base dele, né? A ideia base dele foi interpretar o Novo Testamento com a luz do olhar do Velho Testamento. Então ele já fez errado. Ele já fez errado. É o Novo Testamento que interpreta o Velho, não o contrário. Então ele pegou o Velho Testamento, né, ele foi bem judaizante, o que é típico dos protestantes, exceção para Lutero. Mas é típico de protestante interpretar o Novo Testamento a partir do Velho Testamento. Quer dizer que o Novo estaria sujeito ao Velho Testamento. Vai entender. Então a tese dele foi o seguinte: no Velho Testamento, né, ter muitos filhos era sinal de bênção, quando uma mulher não tinha filhos era infeliz e tal. Então Maria teve que ter vários filhos para ser feliz. Aí ele pega, faz uns recortes, né, bem-aventurada és tu entre todas as mulheres, né, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Então ele pega esses recortes do Evangelho de São Lucas para fazer o comentário que Maria realmente foi bendita entre todas as mulheres, que Maria realmente é bem-aventurada e que todas as gerações proclamarão bem-aventurada, porque ela teve muitos filhos, né? Porque Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, não bastava para Maria, não bastava, ela precisava de mais filhos. Então ter muitos filhos é sinal de glória e tal, e tudo isso é pegada do Aníbal Reis, que o jovem Abraão, né, que acho que o nome dele é Abraão, que é o católico reformado, ele não sabe, né, ele acha que a felicidade, ter Jesus como filho não é felicidade, né, então ele ter um monte de filhos, tá? Então o vídeo dele foi basicamente isso, uma defesa da grande numeração de filhos, né, dando exemplos do Velho Testamento,
Então que uma mulher na época bíblica ela era cheia de graça ou agraciada se ela tivesse muitos filhos, né? Essa é a interpretação dele. E aí, depois ele parte para a palavra Delfos e tal. E assim, o vídeo dele é cheio de ad náusea. Ele repete todos os argumentos ao longo do vídeo dele. Ele vai repetindo, ele vai, aí depois cria um outro argumento, volta, aí vai, volta de novo. Então ele está sempre repetindo os mesmos argumentos. Isso chama ad nauseam, que também é uma falácia. Bom, e aí ele falou que é da palavra Delfos, né? Que a palavra Delfos vem de Delphi e não sei o que. Inclusive eu chamei de mentiroso, né? Porque ele citou várias vezes a palavra Delphi e tal. E eu consultei esse dicionário durante a minha live, né? Consultei esse dicionário aqui, ó. Esse dicionário. Para falar a palavra Delfos, né? Porque segundo ele, como é que eu vou falar? A palavra Delfos significa filhos do mesmo ventre, filhos do mesmo útero, né? Para ele. E aí eu peguei esse dicionário diz assim, que adelfos pode ser, sim, irmãos do mesmo útero, mas também pode ser parentes próximos, parentes afins, pode ser esposa, pode ser aplicado até para amigos, para compatriotas e tudo mais, né? Tá aqui. Então, ele disse assim que Adelfos, a única coisa que Adelfos era irmão do mesmo útero, E ele insistiu nisso e tal, citando a palavra Delfis, que inclusive eu falei que ele mentiu, né? Ele mentiu, nisso daí. E realmente, quando ele disse que Adelfos significa apenas irmãos que nasceram do mesmo ventre, ele está mentindo, E aí no final do vídeo dele ele mostra, né, uma foto da página da Bíblia interlinear que ele tem. Está lá sublinhado o Adelfos e também a Delphi, né, que são irmãos em grego. Ele colocou lá a palavra Delphis. E aí eu fui pesquisar nesse dicionário, não tem a palavra aqui, né, e tal. Mas quando eu vi que ele, no final do vídeo dele, que ele colocou lá essa palavra, da onde deriva o Adelfo, eu vi que realmente ele estava escrito, né, na Bíblia dele o significado de Delphi, que nasce, né, do mesmo ventre, de onde veio a palavra Delfos. Mas, porém, a própria Bíblia interlinear dele estava mostrando que a Delfos tem outras significações. Outras significações diferentes dessa de irmão carnal do mesmo ventre. Isso está na Bíblia dele, do Católico Reformado. Que, inclusive, na minha live eu fiz uma reação ao vídeo dele. Eu assisti, junto com o pessoal inscrito, todos esses 30 minutos de vídeo do Católico Reformado. Então ele mentiu, sim, tá? Ele não mentiu quando ele disse que Delfos significa do mesmo útero, mas ele mentiu ao dizer que Adelfos só significa irmão mesmo, de verdade, irmão, que são nascidos do mesmo ventre materno. Aí ele errou, aí ele mentiu mesmo, mentiu feio, né? Mentiu feio. Bom, aí hoje eu fui pesquisar, porque assim, eu tenho vários dicionários de grego, alguns vieram de livrarias protestantes, né?
pessoal chama de livraria evangélica. E aí eu pesquisei esses léxicos e dicionários que eu tenho, e olha a surpresa. Esses léxicos, compêndios e dicionários protestantes, eles são tendenciosos. Eles tendem a colocar a palavra adelphos como irmãos de carne e irmãos de sangue, né? Eles costumam fazer isso nos seus dicionários protestantes. Então um dicionário protestante, ele é tendencioso, né? Ele é tendencioso. Às vezes a pessoa, ela está de boa fé, ela lê aquilo e acaba assimilando o modus operandi do protestantismo. Bom, aí eu fui pesquisar, porque inclusive assim, na questão do Adelphi, que ele falou que o Novo Testamento foi escrito em grego, então os apóstolos estavam falando para a cultura grega e tal. Porém, que ele disse que os evangelhos eram gregos, tal. Porém, o Evangelho de Mateus já está provado. O Eusébio Cezaré disse que o original, né, o autógrafo do Evangelho de Mateus, foi escrito na língua original, que era o hebraico, né, o hebraico. Então, Mateus não falou para os gentios, né, para os pagãos. Mateus falou para os próprios judeus, tá? Mas enfim, eu peguei a Septuaginta, né, e mostrei, né? Tá aparecendo aí na tela de vocês, né? Tá aparecendo na tela de vocês aí, que eu até marquei com vermelho e borrou a página da Bíblia. Tá lá. Adelphi e Mis, somos irmãos, que tá lá no Gênesis 13, versículo 8. Nós somos irmãos, né? Adelphi e Mis, que Abraão dirige a seu sobrinho Ló, né? Abraão dirige a seu sobrinho Ló, e está aqui, né? Então, lembrando que os 70 é a versão autorizada da Igreja Ortodoxa. Por quê? Porque o evangelista São Mateus usou a Septuaginta. São Paulo, apóstolo, também fez largo uso da Septuaginta, né? Enquanto os protestantes fazem uso da Massoreta, que é uma Bíblia judaica que tentou corrigir os erros da Bíblia, modificando o sentido de muitas palavras, né? Só que a Massorá começou a ser escrita no século II depois de Cristo, né? Para vocês terem uma ideia. E eu mostrei na Septuaginta, né, que Abraão e Ló, né, sobrinho e tio, se chamaram de irmãos. Então assim, olha, os 70 eles poderiam, os 70 que traduziram a Septuaginta, né, a Septuaginta porque foram 70 sábios judeus que traduziram. Então quando eles traduziram ali a palavra Delfós, eles podiam trocar, né, já que eles sabiam que a língua grega é rica, então eles podiam trocar a palavra Adelfós por tio, por parente, e não fizeram isso, né? Então, assim, quando o Evangelho de Mateus foi escrito, se conservou os hebraísmos, como os tradutores dos 70 também conservaram os hebraísmos. É simples assim, né? E aí eu vou pedir desculpa, porque se eu errei, eu vou pedir desculpa, né, e tal, porque eu fiz inconscientemente e tal. Quando eu chamei de mentiroso, conforme quando ele citou a palavra Delphi, né? E aí eu peço, nem sei se a palavra é essa mesmo, mas eu vou procurar aqui. Vou procurar aqui um pouco de paciência. Um pouco de paciência aí de vocês é o que eu peço. Inclusive tem que pôr o óculos, né? Porque na idade que eu tô, ficar sem óculos é triste, viu? É triste. Bom, peraí, vamos ver aqui. Peraí. Vamos lá. Já. Quase. Tô chegando lá, gente. Ó. Adelfós, tá? Adelfós, que também tá aparecendo na tela de vocês aí. O Adelfós.
que é desse dicionário aqui. Esse não é tendencioso, é um dicionário da editora Paus, né? Uma editora católica romana, tá aí, ó. Dicionário grego do Novo Testamento, que é muito bom. Então, assim, o católico reformado, ele disse que o único uso da palavra adelphos é para falar de irmãos do mesmo ventre, tá? Então ele disse que basicamente essa palavra só significa isso. Ele mentiu. Ele mentiu, e a própria Bíblia dele, que aparece lá no vídeo dele, mostra outras aplicações, né? Na própria Bíblia dele mostra outras aplicações para a palavra adelphos. Então, adelphos é substantivo copulativo que vem de delphis, útero, vulva, que vem do sânscrito já, né? Que o grego também veio do sânscrito. Garbash, no gótico calco, no sânscrito sagar, brias, couterino. O termo substantivo do mais arcaico fratir, bratar, no sânscrito, frater, no latim, anglo-saxônico, brother, atesta a passagem da cultura grega para uma fase matriarcal. Tá? Então, até a palavra frater é mais antiga, né, que a palavra adelphos, né? Então assim, adelphos, segundo esse dicionário, pode ser filho dos mesmos genitores, pode ser parente consanguíneo, compatriota da mesma tribo, correligionários e irmãos na fé. Tudo isso é aplicação de adelphos. Então, quando ele desonestamente diz que adelphos só significa filho do mesmo ventre, então que Jesus tem os irmãos, então os irmãos, né, segundo a teologia dele, adelphos significa apenas filhos do mesmo ventre. Ora, né, filhos do mesmo ventre. Ora, o texto, a palavra adelphos, tem outras aplicações. Até a Bíblia interlinear dele mostrou isso. Eu mostrei isso na Septuaginta, que adelphos tem outras aplicações, que não é só relativo à intimidade de um casal na hora de procriar. Então, adelphos tem outras aplicações também, tá? Isso eu mostrei usando a Septuaginta, né? Porque os judeus gregos, eles usaram a palavra irmão quando Abraão fala com seu sobrinho Ló, eles poderiam ter modificado e não mudaram. E apresentei aqui que a palavra adelphos tem outras aplicações, né? E hoje eu li aqui essa explicação aqui. Então, quando o católico reformado ele quer a todo custo provar que a palavra adelphos são irmãos do mesmo ventre, portanto filhos de Maria, e ele insiste nisso, né? Então, se adelphos significa filhos uterinos e Jesus tem irmãos, né? São couterinos, então eles são filhos de Maria. Então ele faz o texto sagrado dizer isso, mas o texto não diz isso, né? Já que adelphos pode ser parente próximo, parente afim, enfim, uma série de coisas, né? Então ele não provou biblicamente que Maria não permaneceu virgem. Ele não provou. Ele fez ilações, ele tirou conclusões precipitadas e tal, mas provar não provou. Então se ele não provou, eu não preciso me tornar protestante, porque ele não provou mesmo, não provou. Né? Então eu gostaria até que assistisse esse meu vídeo, quem sabe, né, ele caia em si e se converta, né? O que eu acho
um tanto quanto difícil, mas eu não perco as esperanças, né? Então eu vou colocar um vídeo dele aí depois desse meu vídeo, que é a chamada que ele faz, né? Que o padre Policarpo vai se converter caso alguém prove para ele na Bíblia e tal. Mas só que não provou, né? Ele não, o católico reformado ele não provou na Bíblia. Não provou. Para provar ele precisava ter um texto, olha. José conheceu sua esposa Maria. Maria teve outros filhos. Jesus era um dos filhos de Maria, mas isso nunca aconteceu, né? Então fique aí com o vídeo dele, só para vocês verem aí a chamada de vídeo. E aí, pessoal, beleza? Bom, é o seguinte, o padre Policarpo lançou um desafio. E ele falou que quem cumprisse esse desafio, ele deixaria de ser padre, ele excluiria todos os seus vídeos, excluiria o seu canal do YouTube, todos os seus vídeos, e se tornaria protestante. Será que ele tem peito para cumprir isso? Ele falou que ele cumpriria. O desafio consiste no seguinte, em provar que Maria não permaneceu virgem. E nesse vídeo eu vou me propor a fazer exatamente isso. Que Maria não permaneceu virgem depois do nascimento do Senhor Jesus. Bom, aí vocês viram, né, o pequeno vídeo dele que ele se propôs a provar a virgindade, a provar que a virgindade perpétua não existe na Bíblia, né? Ele se propôs a provar biblicamente. Ele provou biblicamente? Claro que não, né? Claro que não, né? E tem um outro trecho do vídeo dele que eu vou deixar depois dessa minha fala, um trecho do vídeo dele, que é um vídeo de 30 minutos, que é esse que eu estou comentando aí. Então eu vou deixar um trecho, né? Desse vídeo dele, onde ele mostra, na tela do seu computador aí, ele mostra a Bíblia interlinear, né, a foto. E aí ele, ao longo do vídeo, ele usou muito a falácia ad nauseam, ou seja, que é repetir os mesmos argumentos várias vezes, para cansar o auditório, para que o auditório de tanto ouvir acredite no que ele está falando, né? É ad nauseam. Bom, então ao longo do vídeo ele citou a palavra, que é a palavra Delphis, né? Que vem de útero, vem do ventre materno, e da onde a palavra Adelphos deriva de Delphis, né? De Delphis. Então a palavra Delphos deriva de Delphis. E Delphis, né? Que vem do útero, né? Tal. E ele falou isso, que Adelphos só significa isso. Só significa Adelphos é o irmão que nasce do mesmo útero. E ele citou isso, tal. Só que isso é mentira. Isso é mentira porque eu provei que é mentira usando esse dicionário aqui. Eu provei que a palavra Adelphos, né, no grego kiné, ele tem outras aplicações. Que Adelphos significa irmão, mas significa irmão consanguíneo, né? Irmão que nasceu do mesmo ventre, mas também significa parente próximo ou distante. Pode significar também amigos e tal. Então, ou seja, a palavra Adelphos tem outros significados. E ele disse que Adelphos só tinha um significado, que era irmão de verdade, né? Que era irmão nascido do mesmo ventre. Ele fez isso e tal. Só que quando ele colocou ali na tela a foto da Bíblia dele interlinear, apareceu ali a palavra Delphis, a explicação e tal, mas também apareceu outras aplicações do termo Adelphos. E o termo Adelphos não serve apenas para identificar irmãos nascidos do mesmo ventre, ou seja, ele insistiu dizendo assim, ó, se é Adelphos, e Adelphos vem de Délis, que é do mesmo ventre, então se são os Adelphos, né, os irmãos de Jesus, logo Maria teve outros filhos. Aí ele fez a conclusão, ele fez
Ele fez a ilação e tirou suas próprias conclusões. As conclusões erradas. Né? Então eu vou deixar o vídeo para vocês verem aí, né? Para vocês verem o vídeo dele, que é grave. Adelfos vem de Delfis, tá? Delfis significa ventre ou útero, ok? Delfis significa útero ou ventre. Então, Delfos, irmãos do mesmo útero, tá? Irmãos, Delfos significa irmão e útero. Junta as palavras útero e irmão. Irmão de onde? Irmão de consideração? Irmão do pensamento? Irmão da fé? Não! Irmão do mesmo ventre. Irmão do mesmo útero. Os evangelistas escrevendo para um público grego. Bom, vocês viram o vídeo dele, né? Essa parte aí, quando ele pega a Bíblia interlinear e põe na tela para todo mundo ver, né? E aí ele mentiu, né? Aí assim eu vou dizer que ele mentiu mesmo. Porque a própria Bíblia dele mostrou que tem outras aplicações para Delfos. Então ele mentiu, né? Ele mentiu, dizendo que Delfos significa somente irmãos e tal. Então assim, ele quis insistir e bater na mesma tecla que Adelfo é irmão do mesmo útero. Se é irmão do mesmo útero, então são irmãos de Jesus. Então, sendo irmãos de Jesus, eram filhos de Maria necessariamente. Mas isso aí é uma ilação, né, e tal. E outra coisa, né? Ele esquece que os idiomas, as línguas, elas são vivas e elas mudam de significado ou ampliam ainda o seu significado, né? Ampliam, se estendem, né? Para um número maior de pessoas, abrangendo as pessoas. E as palavras também podem modificar o sentido delas, tá? Bom, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, desculpa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aperte o sino de notificações para mais vídeos como este. Se inscreve aí no canal. Compartilhe nas suas redes sociais e que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.